Bom dia, tudo bem? Vamos fazer prece? Jesus, nosso amado Mestre, nesta manhã de sábado, nós nos colocamos diante de Ti, rogando Teu amparo e Tua proteção, para que tudo aconteça na perfeita harmonia. Graças a Deus. Meus amigos, hoje é sábado. E como os amigos já sabem, todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, nós temos a evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos em nossa casa espírita. Também nós realizamos a sopa fraterna e também o tratamento espiritual. Então, você pode trazer sua criança, seu adolescente, e pode vir também participar conosco das nossas tarefas aí em nossa casa espírita, que está situada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Então é só chegar lá, que estaremos de portas abertas para recebê-los. Lembrando também, meus amigos, que hoje, às 5:30 da tarde, nós teremos as aulas do curso dos cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, hoje é uma aula especial e nós vamos falar de reforma íntima. Então, um assunto muito bom e oportuno para a nossa evolução. Então, a partir das 5:30 da tarde, nós teremos, então, a nossa aula. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Lembrando aos amigos que nós estamos utilizando da mediunidade de Chico Xavier para transmitir estas mensagens. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição, gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio em quase todas as circunstâncias. O homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares
fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores, de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidade no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 27. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel traz algumas situações ambíguas para nós, né? Já inicia esta mensagem dizendo para nós que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Então, quando nós, antes de aqui, como diz o Emmanuel nesta comunicação, reencarnarmos, nós planejamos o nosso corpo físico aqui na Terra. Como que a gente sabe disso? Lá no livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver os destaques que o Camilo Castelo Branco, ao narrar a sua própria história, ele descreve que vários outros personagens que estavam com ele também planejavam seus corpos físicos. Porém, fazia aquele corpo lindo, maravilhoso, mas num determinado momento da história, inseria dificuldades naquele corpo, porque aquele espírito que ia animar aquele corpo havia transgredido as leis de Deus em vidas pretéritas. E aí era necessário a reparação. E a reparação se dá numa nova reencarnação, onde o espírito irá depurar-se. Então, como lá tem um relato de um dos irmãos que assassinou a amante e logo em seguida suicidou-se, ele vai renascer com muitas dificuldades respiratórias, porque além de ter esganado a amante, ele se enforcou. Então, o autor espiritual conta para nós, lá no livro, que ele nasceu como se tivesse com as mãos apertando a sua garganta. Então, quando ele nasce com essas dificuldades e vive aí mais ou menos em torno de 40 a 50 anos na vida terrestre, como um mecanismo para depurar-se pelo mal feito. Então, por isso que o Emmanuel fala que no limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas. Então, muitas coisas que nos acontecem hoje são reparações de nosso espírito que, antes de nossa reencarnação atual, programamos a nossa estadia. Ou seja, nós fizemos uma programação de pontos principais e que nós vamos enchendo este processo com o nosso livre-arbítrio, podendo nos melhorar ainda mais, como também podemos nos
nos tornarmos estacionários e aí a gente não evoluir, causando ainda mais dificuldades e problemas para as próximas reencarnações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós vamos estudar também as dificuldades atuais, porque o nosso espírito passa, mas também as dificuldades antigas, pretéritas, de outras encarnações que influenciam a nossa estadia aqui na Terra. E, para concluir, eu quero citar aqui a fala de Pedro, quando ele diz que se nós amarmos muito, a multidão de pecados que nós cometemos serão diminuídas. Ou seja, quanto mais bem nós fizermos, quanto mais nós amarmos e perdoarmos, nós vamos tendo créditos, e esses créditos podem ir diminuindo a dor que nós iremos sofrer, sejam dores morais, dores físicas, que o nosso corpo físico ou espiritual irá passar. Então, nós devemos, nesta encarnação atual, que nós temos mais um pouquinho de conhecimento, intensificar na prática do bem, porque aí nós vamos, com o bem que nós vamos realizando, nós vamos cobrindo essa multidão de erro que nós fizemos no passado. E podemos até diminuir o sofrimento, as cicatrizes desta encarnação. Veja que belo é o processo reencarnatório em nossa vida, porque nós vamos nos depurando a cada dia. Meus amigos, vamos fazer a prece, como nós temos tido o costume na última semana, de fazer a prece lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos utilizando o capítulo 28, Coletâneas de Prece. Nós vamos hoje fazer a prece 32. Sinto, ó meu Deus, necessidade de vos suplicar forças para suportar as provas que me enviastes. Seja permitindo que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige para desejar me salvar. Submeto-me com resignação, ó meu Deus, mas, infelizmente, a criatura é tão falível que, se não me sustentardes, temo de sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem vós nada posso. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.